Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Que quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros, e hoje nós vamos reagir aí a esse vídeo do Thiago Lima, que ele falou dessa pastora aí que pediu dinheiro, né? Suposta pastora. Eu não sei se ela é pastora, porque eu nunca fui na igreja dela, eu só vi o vídeo dela pedindo dinheiro pela internet. Então, já quero deixar bem claro que nem todos que se apresentam como pastores são pastores e podem representar os evangélicos. Aliás, cada um deve falar por si só. Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse, deixasse o seu like, compartilhasse e ativasse o sininho de notificação, porque assim o YouTube vai recomendar os vídeos para outras pessoas e você também vai estar fazendo a sua parte, ajudando a gente a evangelizar o mundo da maneira correta. E sem demora, antes de ver o vídeo da pastora, já quero deixar bem claro que eu achei algo estranho aquilo, sabe? Eu não gostei. Tô deixando bem claro aqui que realmente foi uma coisa bem estranha, bem esquisita esse vídeo, e realmente estou deixando minha nota de repúdio aqui para esse vídeo. Uma das coisas que eu concordei na vida com o Thiago Lima foi esse vídeo da pastora. Contudo, o Thiago Lima, o canal dele parece um tabloide, porque ele se aproveita das desgraças. Por exemplo, ele cravou aí que 4 milhões e 400 mil pessoas iam morrer no Brasil. Ele se aproveita dessas desgraças, ele faz sensacionalismo com as notícias, né? Parece um tabloide. E mente muito. Esse vídeo dele, eu queria comentar o vídeo dele, tá aqui no link da descrição, é de 22 minutos e pouco. Se eu fosse comentar da maneira como eu quero comentar, eu ia ter que fazer um vídeo de 1 hora. Porque tudo que ele explica é tudo meias verdades. Ele lê versículos, lá, um vídeo de 22 minutos, ele lê 5, 6 versículos, e o resto ele dá opinião. Eu só vou conseguir aqui explicar nesse vídeo, para não ficar muito grande, a questão de Coríntios, que ele colocou aí da igreja, tá certo? Então roda o vídeo aí, mas eu vou tentar fazer um segundo e um terceiro vídeo explicando só esse vídeo, para você ver que as coisas não são da maneira como ele passa, tá certo? Então roda o vídeo aí e daqui a pouco a gente volta. Então temos uma grande diferença entre as falsas igrejas e as verdadeiras igrejas. Verdadeiras igrejas são pessoas, falsas igrejas são construções, são templos de pedras. Muito bem, você viu o vídeo aí e ele colocou a situação de uma maneira como se a reunião em um templo físico fosse algo falso e que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas a pergunta que está agora no ar, para você que está assistindo o meu vídeo, é: esses textos, quando você lê os capítulos, querem dizer exatamente isso que dá a entender nesse vídeo que ele gravou? Não. E nós vamos provar. Primeiro, o que é Coríntios? Vou explicar. É uma carta. Paulo estava em Éfeso e escreveu essa carta. E há um porquê ele escreve essa carta. Antes, eu quero deixar bem claro que Coríntio era uma cidade podre, inclinada à prostituição. O próprio termo corintianizar significa entregar-se à prostituição. Ok? Então, bora lá para o vídeo agora, vamos explicar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, eu vou ler aqui. Paulo escreveu essa carta, no versículo 10 e 11 ele explica isso, por causa de contendas e divisões. No versículo 12, encontramos 4 grupos em Coríntio. Vamos lá? Olha só, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, Pedro e eu de Cristo. Qual você acha que era o grupo que dava problema para o apóstolo Paulo? Exatamente o que é de Cristo. O que é de Paulo atentava para os ensinamentos de Paulo, que era de Apolo e de Pedro também. Mas o que é de Cristo, ele é independente, ele não tem um sacerdote físico, como o Thiago Lima fala. Ele faz as coisas da maneira como ele quer. Vocês estão entendendo que é esse comportamento desse rapaz, do Thiago Lima, do Rubens, do Rômulo Marasquim, do Berto Volts? Você está achando que isso daí é uma coisa de 15, 20 anos, que surgiu com o advento da internet? Negativo. Esse negócio é antigo, é da época do apóstolo Paulo. Os gnósticos já achavam que não tinha que ir na igreja. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então esse negócio aí é antigo.
A igreja verdadeira, porque desigrejado é uma seita, coloque isso na sua cabeça. É a seita dos desigrejados. A partir de agora eu vou colocar seita D, eu vou chamar de seita D aqui nos meus vídeos. A seita D é antiga. Esse povo lá em Corinto se comportava dessa maneira. Tanto que o versículo 13 diz assim, ó, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Né? Paulo começa a fazer umas perguntas. Porventura, batizados em nome de Paulo, porque eles achavam que um era batizado no nome de um, de outro não. Quem batiza, o batismo é em nome de Jesus, que é outra coisa que nós vamos derrubar aqui no canal com facilidade. Vamos continuar aí o vídeo. O capítulo 3, que está aí na tela do seu aparelho, que está falando sobre o templo do Espírito Santo, ele quer dizer que nós somos o templo do Espírito Santo e não devemos ir ao templo? Primeiro, lá em Corinto nem havia templo de pedra. Os templos foram vindo depois, porque isso aí era a formação da igreja, era começo. E fora a perseguição de Roma, como é que ia ter um templo se os cristãos eram jogados aos leões e queimados vivos? Já começa por aí, nem existia templo de pedra, para dar a entender o que ele quer passar. Contudo, vamos estudar o capítulo 3. Leia o capítulo 3 inteirinho você aí na sua casa. Você vai descobrir que não fala nada. O capítulo 3, o apóstolo Paulo já começa chamando os coríntios de crianças e carnais, e que ele tem que dar leite para eles, que eles não eram espirituais. Depois, você vê aqui, do versículo 3 até o versículo 10, até o versículo 9, Paulo fazendo uma comparação com a obra de Deus sendo uma lavoura, igual Jesus falou na parábola do semeador. Aí ele diz assim, eu plantei e Apolo regou, ou seja, ele semeou e Apolo cuidou, e o crescimento só quem pode dar é Deus. E no versículo 9, olha o que ele diz aqui assim, ó, no capítulo 3, que é esse que está aí na sua tela. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício sois vós. Ou seja, a obra é uma lavoura e cada pessoa é um edifício. A igreja, que somos nós, no caso, é comparado a um prédio. E esse prédio é formado por materiais. Tanto que no versículo 10 até o versículo 15, ele fala desses materiais. Quais eram esses materiais e quem é que e como explicar isso? Bom, os materiais eram madeira, feno e palha, e o outro material era ouro, prata e pedras preciosas. O que significa esses materiais? Significa a doutrina pregada. E aquele grupo Eu Sou de Cristo pregava coisa podre, que nós vamos ver daqui a pouco. O que eles pregavam? Só pregava podridão, só pregava facilidade, só pregava bobagem, como você vê o Thiago Lima fazer. Tanto que no Facebook eu achava que os desigrejados só estavam assim mal orientados. Você vê o Facebook, o pessoal vai em boteco, bebe, vai em carnaval, e quando questionado fala, não, mas o fardo é leve, o jugo é suave, o jugo do Messias é suave, ele já fez o sacrifício, ele já jejuou por mim, eu não preciso dessas coisas. A Bíblia fala que precisa. Vamos ver aí, vamos continuar vendo. Então, esse povo, a pregação, e por que desses materiais? Vamos explicar. Porque madeira, palha e feno pega fogo com facilidade e se acaba. Ouro, prata e pedras preciosas é muito difícil de se derreter, e mesmo depois que derrete, acabou o calor, ele fica duro de novo. Tanto que aí o apóstolo Paulo fala, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ela dano, mas esse mesmo será salvo, todavia meio que através do fogo, meio que raspando, batendo na trave. Aí, esse versículo que fala aí que nós somos o templo de Deus, diz assim, ó, se alguém destruir, ele colocou aí o versículo 16, né? Olha o 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Quem é que pode destruir esse santuário, esse templo de Deus, que está aí no versículo 16, na tela do seu aparelho? Exatamente esses pregadores que pregam que não presta, tá certo? O capítulo 6, sabe do que ele fala, que também está aí na tela do seu aparelho? Sabe do que ele fala? Ele fala da imoralidade dos coríntios. E esse grupinho Eu Sou de Cristo permitia essa imoralidade. Eles achavam isso normal. Então, eram os desigrejados da época. Eles achavam isso normal. Tanto que o capítulo, ele trata da imoralidade e Paulo faz uma repreensão severa para eles não se unirem com prostitutas. Eu desafio você a ler o capítulo 6 inteirinho.
Veja uma palavra sequer, não é nem uma frase, uma palavra que diz para pessoas não congregarem e não ir a uma reunião de crentes. Não. O capítulo inteiro trata de prostituição. Tanto que o versículo 16 do capítulo 6 diz assim, olha, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma uma só com ela, porque, como você diz, serão os dois uma só carne. E aí, o versículo 19 diz assim, ó, ou, que é o do templo que eu falei, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, ou seja, o nosso corpo não é nosso, é para glorificar a Deus, não tem nada a ver com a igreja. Ah, então, nossa, ele é muito mentiroso, sim, demais. Vamos continuar com Coríntios, ok? Sabe o que Paulo passou lá em Coríntios? Paulo, vamos ver 1 Coríntios capítulo 4, vamos ler o versículo 1 e 3 aqui. Paulo foi julgado por esses e ele não aceitava isso, quer ver? Olha, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros de Deus. O dispenseiro geralmente era quase sempre um escravo que cuidava dos interesses do Senhor. E Paulo mesmo disse que ele era escravo de Cristo. Então ele era um escravo de Cristo, era um ministro de Deus, mas ele tinha que jogar na cara daquele povo que ele era ministro, porque esse grupo Eu Sou de Cristo não o considerava como tal. Desonrava Paulo. Olha só o versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se dá ser julgado por vós ou tribunal humano. Paulo não aceitava ser julgado por aquele povo. E nós vamos descobrir por que Paulo não aceitava ser julgado por aquele povo. Você quer ver só o que diz a própria palavra em Coríntios também? Olha só, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que era o que nós estávamos falando sobre o templo. Esse capítulo trata da prostituição e trata também de algumas coisas que eram permitidas na igreja de Corinto. Vamos lá. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, eles eram idólatras naquele lugar, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões. Havia ladrões e ninguém disciplinava, falava nada. Nem avarentos, pessoas pão duros, nem bêbados, havia bêbados, nem maldizentes, maledicentes, ficavam julgando, criticando o homem de Deus, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então não se engane. Você que diz assim, olha, me prova na Bíblia que eu não posso tomar o meu gorozinho. Está aqui em Coríntios. Quer tomar, toma. Você não vai para o céu, você vai para o inferno. O Humberto Voltz, o Rubens, eles pregam para vocês, o Thiago Lima, facilidade. Porque ele quer que você goste dele para ele vender seus cursos de grande tribulação e essas coisas. E provarei o esquema financeiro amanhã. Vou provar por A mais B, para você não ficar falando que eu estou só na falação. Aqui é Bíblia. Vamos continuar aqui. Então o apóstolo Paulo jamais deixaria que bêbados, avarentos, maledicentes, leigos na Bíblia julgassem ele. Ele jamais permitiria isso. Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Olha só. Paulo, quando ele ia repreender esses coríntios, quando ele ia trazer uma repreensão severa, como diz a carta, sabe o que eles falavam? 1 Coríntios capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolo, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Quando Paulo foi falar das coisas sacrificadas, ele fala, nós sabemos disso já. Desigrejado não tem aquela mania de ficar querendo estudar arqueologia, o que eu vou falar não é falado de denominação alguma. Tá vendo como isso aqui é antigo? Esses caras falam negócio hoje de manhã, à tarde quando alguém fala, acha que é uma revelação de Deus. Não, gente, isso daí é antigo, esses problemas. As coisas que o Romilson fala, essas coisas aí que eles ficam tentando mostrar linguagem de sabedoria, nada disso tem valor, não. Tanto que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele fala assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, que é o que eles querem passar. Dá a entender que são muito sábios, que Deus ou o Eterno usa eles. Não prego o evangelho simples. Quem está acompanhando meu canal desde o começo sabe que eu prego o evangelho simples, sem inventar
coisas, porque eu tenho responsabilidade e respeito com a obra de Deus. Porque decidi nada saber entre vós, senão é Jesus Cristo e esse crucificado. Sabe por que Paulo falou isso aos Coríntios? Porque os gregos, que era a maioria na igreja de Coríntios, gostavam de sabedoria grega. E os judeus geralmente querem um sinal. E não existe evangelho aqui no Brasil, ou no Japão, ou na Inglaterra. Evangelho é a cruz de Cristo e pronto, acabou. É sem ficar enrolando. Ah, porque o nome é Yalcha. Para com bobagem. Deixa de ser moleque, criança na fé. Quando é que você vai acordar para a vida e pregar o evangelho simples, puro, sem ficar mostrando arqueologia? Quem é que quer saber de arqueologia? Paulo não ficava falando de arqueologia. Você acha que você sabe mais que ele? Você que fica aí toda hora mostrando dados arqueológicos e coisas e tal. Paulo é o homem que foi ao terceiro céu. Eu não fiz nem 10% do que Paulo fez. E o Thiago Lima não fez nem 0,5%. Você é um leigo. Não conhece as escrituras sagradas e nem muito menos o poder de Deus. Nunca viu um paralítico andar, nunca viu um cego. E Paulo fala isso aqui, ele joga na cara aqui em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 4, versículo 19, ele joga isso na cara. Eu vou colocar aqui no link da descrição as referências. Ele joga isso na cara, vocês não têm poder, eles só têm meninice. Só fala, não acontece nada. Porque quando Paulo falava, o milagre acontecia. Quando Paulo orava, Deus curava, Deus confirmava. Tá certo? Porque ele pregava a cruz. Agora a pessoa quer ficar pregando arqueologia, nova ordem mundial, isso, aquilo, aquele outro, por isso que não acontece nada. E aí quando fica falando, porque essas curas aí são duvidosas, isso aí eu acho que é mentira. Foi o próprio Jesus que diz, estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. É os que creem e pregam a cruz. Não é quem fica pregando arqueologia e bobagem, não. Por isso que não acontece nada. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vou encerrar aqui. Lembra que eu falei aqui que eles diziam que eram senhores do saber? Agora, escuta essa, segura essa aqui que eu vou te falar. Você sabe que esse capítulo 8 fala de não comer coisas consagradas a ídolos e fala que os crentes de Coríntios, eles iam em templos pagãos. Eles participavam das festas consagradas a ídolo. Então quando o Thiago Lima falou nesse vídeo aí que é para sair fora do sistema religioso, isso é uma mentira. Porque o próprio Jesus disse, olha, não digo que os tire do mundo, mas que os conserve. E a Bíblia, não só aqui em Coríntios capítulo 8, mas a Bíblia no Novo Testamento inteirinho fala para a gente sair fora do mundo e das coisas do mundo e se consagrar a Deus. E este claramente, diga para ele mostrar na palavra de Deus, aonde está escrito que o termo eclésia significa tirar do sistema religioso. Você não encontra sequer nem essa palavra sistema religioso na Bíblia. Isso é uma invencionice por parte do senhor Thiago Lima. E quando Paulo começa a explicar aos coríntios que não era para comer coisas consagradas a ídolo, você tem que entender uma coisa. Esta carta de Coríntios, ela foi escrita em 61 depois de Cristo. E o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, foi escrito por volta entre 51 e 54 depois de Cristo. Ou seja, ele foi escrito 7 ou 10 anos antes de Paulo escrever essa carta. Tá certo? E por que Paulo não falou assim, olha, tá aqui essa carta, tá certo? E aí junto com essa carta tá a resolução do Concílio de Jerusalém, lá nós, os apóstolos e presbíteros reunidos de comum acordo, decidimos que não é para comer coisas consagradas a ídolos e vocês vão obedecer. Por que Paulo não manda essa resolução para os crentes de Coríntios, você sabe? Eu explico para você, porque havia aquele grupinho, eu sou de Cristo, nós não temos sacerdotes físicos, nós não temos templos físicos. Havia esse grupinho que jamais aceitaria a decisão dos pais da igreja, jamais aceitaria a decisão dos apóstolos e presbíteros. Segundo a própria palavra de Deus, essa decisão agradou os apóstolos e presbíteros reunidos com a igreja e também agradou o Espírito Santo, porque o homem de Deus e a mulher de Deus não faz nada sem a orientação de Deus, do Espírito Santo. Contudo, Paulo tem que ficar explicando detalhes que são banais para eles pela insubordinação deles, por serem bodes. Inclusive Paulo fala para nem associar com os tais. E para encerrar, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11 diz assim, olha,
Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. Até fome, frio e sede deixaram o apóstolo Paulo passar nessa igreja de Corinto. Portanto, esses textos que Tiago Lima colocou, nada tem a ver com não congregar ou ir ao templo. Muito pelo contrário, é uma repreensão severa a bodes como Tiago Lima. Então esta mensagem, essa carta de Coríntio, ela serve para que o Tiago Lima e os desigrejados venham tomar o mínimo de vergonha na cara e aprender o que é certo dentro da palavra de Deus. E amanhã eu vou mostrar o esquema financeiro deles, como que eles agem através do medo, como que eles agem através da escassez para vender seus cursos de tribulação, principalmente nos últimos dias aí, Humberto Voltz. Deus abençoe e até o próximo vídeo.